Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E hoje nós estamos no nosso 28º dia de propósito e aprendendo com Jesus. Hoje o nosso tema é: eu preciso negar a mim mesma. Nós aprendemos com Jesus que precisamos negar a nós mesmas. O nosso texto base está em Lucas 9:23, que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não se refere a uma autonegação, a uma autodepreciação de si mesma, mas sim a um abandono dos desejos egoístas, ambições pessoais e vontade própria em favor da vontade de Deus e do serviço para Deus. Serviço também que deve ser estendido aos outros. Negar a si mesma envolve colocar Deus e os seus propósitos acima dos nossos próprios interesses e acima do nosso próprio conforto. Negar a si mesma é uma parte essencial do discipulado cristão, significando submissão à vontade de Deus, renúncia aos nossos próprios interesses egoístas e, principalmente, disposição para seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus, mesmo que isso envolva sacrifício e dificuldade. Hoje nós iremos aprender com Jesus o que não é negar a si mesmo. Nós vamos falar de um jovem rico, e a sua história que está em Marcos 10, do 17 ao 22. Minha irmã, você que ainda não conhece essa história, eu peço que você pare o vídeo e que você leia Marcos 10, do 17 ao 22. Depois você continue ouvindo o nosso propósito. A Bíblia nos dá algumas características desse homem que vamos observar juntas mais detalhadamente. Esse jovem, mencionado nos evangelhos, ele possui características marcantes. Em primeiro lugar, ele era jovem, Mateus 19:20. No início da vida, cheio de oportunidades, cheio de sonhos. Em segundo lugar, ele era incrivelmente rico, desfrutando de todas as comodidades e luxos que o mundo pode oferecer. Lucas 18:23. Além disso, em Lucas 18:18, nós vemos que ele tinha uma posição na sociedade. Ele destaca-se como uma figura influente e respeitada. Em quarto lugar, em Marcos 10:20, Mateus 19:20, nós percebemos que ele era um homem virtuoso, considerando-se moralmente íntegro e vivendo de acordo com os padrões elevados da época. No entanto, apesar das suas realizações, ele buscava algo mais, questionando o que faltava a ele espiritualmente. Essa narrativa destaca para nós que mesmo aqueles que aparentemente têm tudo podem sentir uma lacuna espiritual em suas vidas. Em quinto lugar, Mateus 19:20 nos traz um alerta que ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual, como já falamos. Olha o que ele fala: que me falta ainda? Ele tinha tudo para ser feliz, mas o seu coração ainda estava vazio. Na verdade, a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem e nada deste mundo pode preencher esse vazio. O dinheiro, a reputação e a liderança não preencheram o vazio da alma deste homem. Porque ser rico não basta, ser honesto não basta, sermos mulheres religiosas não basta. A nossa alma tem sede de Deus. Em sexto lugar, nós percebemos que esse homem era uma pessoa sedenta de salvação. Marcos 10:17.
A sua pergunta foi enfática. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico apresentava virtudes apenas aparentes, mas Jesus revelou suas verdadeiras condições espirituais. Em primeiro lugar, engano sobre a salvação. Lucas 10:17. Ele via a salvação como algo conquistado por seu mérito, não como um presente de Deus. E Jesus mostrou que a salvação vem pela graça e não por obras, como diz em Efésios, capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Em segundo lugar, Jesus revelou o engano sobre si mesmo. Ele não reconhecia a gravidade do pecado em sua vida. Lucas 10, do 19 ao 21. Apesar de seguir a lei externamente, ele falhou em amar a Deus e ao próximo verdadeiramente. Marcos 10, 21. Em terceiro lugar, Jesus revela o engano que ele tinha sobre a lei de Deus. Ele avaliava a sua obediência por ações externas, não por atitudes internas. Marcos capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus também revela a cobiça em seu coração, identificando a raiz dos seus males. 1 Timóteo 6,10. Esses versículos demonstram como Jesus confrontou as falsas percepções do jovem rico sobre salvação, autojustificação e obediência à lei, mostrando-lhe a necessidade de uma transformação interior e uma necessidade de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Infelizmente, com o exemplo desse homem que encontrou o Mestre, que esteve tão perto da salvação, nós aprendemos no dia de hoje o que é não negar a si mesmo. Jesus é o maior exemplo de homem que negou a si mesmo. Jesus negou a sua vontade para seguir o propósito e o caminho do Pai. Além de todos os exemplos que Jesus nos dá da sua própria vida, nós também aprendemos com Maria Madalena e com os discípulos. E nós encontramos inúmeras histórias na Bíblia que nos ensinam sobre a importância de negar a si mesmo em favor da vontade de Deus. Pense agora, minha irmã, em Abraão, que negou a sua própria vontade ao oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, confiando plenamente no Senhor. Ou José, que mesmo enfrentando injustiça e tentações, ele permaneceu fiel a Deus, renunciando às gratificações imediatas em favor de uma fidelidade ao seu Deus. Hoje, nesse turbilhão que é a nossa vida, somos constantemente desafiadas a priorizar o que é temporário, não o que é eterno. As pressões sociais, as ambições pessoais e até mesmo os prazeres momentâneos podem se tornar obstáculos em nossa jornada espiritual. No entanto, minha irmã, a verdadeira felicidade e plenitude só são encontradas quando colocamos Jesus no centro da nossa vida, renunciando sim tudo o que nos afasta dele. Irmãs, renúncia e negar a si mesmo e tomar a nossa cruz é a atitude. Nós oramos, nós pedimos a Deus, mas nós agimos em favor disso. Hoje, eu te desafio a por um momento você ponderar sobre o que você tem negado. Pergunte a si mesmo e reflita: o que tem se transformado em um obstáculo em minha jornada rumo à salvação? Que eu e você possamos fazer a escolha consciente de não trocarmos
as coisas temporais, pela preciosidade que é a nossa salvação, que é o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, que é a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós viemos orar nessa manhã, Deus, nesse dia. Em primeiro lugar, Deus, te agradecendo pela Tua palavra que mais uma vez tem nos ensinado, tem nos mostrado, Deus, o que realmente importa. Pai, nós viemos nesse dia orar, pedindo revelação de tudo que tem nos afastado de Ti, de tudo aquilo que quer tirar o nosso foco. Pai, nós viemos orar, Senhor, pedindo, Senhor, que assim como Jesus mostrou o que faltava na vida daquele homem, Senhor, o Senhor nos mostre, o Senhor nos revele o que falta em nossa vida. Mas, Pai, em nome de Jesus nós oramos, que nós não venhamos ficar como esse jovem, Deus, presas a coisas materiais, presas a emoções, a sentimentos, a pessoas, a situações. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos negar a nossa carne, negar as nossas vontades, negar, Senhor, os prazeres desse mundo, por amor a Ti. Que nós venhamos, Pai, seguir o exemplo de Jesus, entendendo e querendo e pedindo e obedecendo a Tua vontade, que nós possamos cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, que o Senhor venha a crescer, Deus, e que nós venhamos diminuir. Pai, nos ensina a orarmos, a pedirmos e a desejarmos estarmos no centro da Tua vontade. Pai, eu percebo aqui um homem que estava cego espiritualmente, um homem que tinha tudo na terra, mas não tinha nada no céu. Oh, Jesus, revela a Tua palavra para nós, porque Tua palavra diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que nós não venhamos, Pai, estar presas nas coisas do mundo, que nós não venhamos estar presas, Senhor, a situações ou coisas que nos afastem de Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, que a graça, que o amor de Jesus, como essa passagem que diz que Jesus o amou, nos alcancem. Mas, Pai, nós pedimos que nós venhamos estar atentas, alertas e disponíveis para seguir Jesus. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe.